meses. Esse foi o tempo de vida dado pelos médicos a Brittany Maynard. Ela tinha 29 anos quando soube que tinha câncer terminal. Numa entrevista à rede de televisão norte-americana CBS, Brittany afirmou que naquele momento todas as evidências apontavam para o fato de que a doença iria matá-la. As dores constantes e muito fortes levaram a jovem a decidir pela morte assistida. A diferença para a eutanásia é que a morte assistida é praticada pela própria pessoa, enquanto na eutanásia o ato é conduzido por um profissional de saúde. Nos Estados Unidos, a eutanásia está proibida. Já a morte assistida é permitida em 5 estados. Um deles é Oregon, para onde Brittany e o marido se mudaram logo depois do diagnóstico. Segundo a lei estadual, o paciente deve estar consciente da decisão e ter menos de 6 meses de vida para ter a morte assistida. Assim que se mudou, Brittany oficializou o pedido a um médico e foi analisada por um psicólogo. Em seguida, recebeu um remédio que em determinada dose seria letal. Ela explicou que tomar o medicamento era uma opção muito melhor do que agonizar por causa da doença e dos efeitos do tratamento. Sounds a lot better to me, just as a human being. Durante esses cerca de 2 meses, Brittany teve o apoio do marido, Dan Dias. Ele conta que naquela fase, o medo da esposa não era morrer, mas sim de ser torturada até a morte. But I am afraid of being tortured to death. Conforme o tumor crescia, as dores de cabeça aumentavam tanto que Brittany nem conseguia falar. Ela temia sofrer um derrame e não poder tomar o remédio. Por isso, em novembro de 2014, postou esta mensagem numa rede social. Adeus a todos os meus queridos amigos e parentes que amo. Hoje é o dia que escolhi para partir com dignidade diante de minha doença terminal. O marido conta que eles estavam deitados no quarto quando Brittany tomou o remédio. Em 5 minutos, ela dormiu e logo depois parou de respirar. Her breathing slowed to the point where she passed away. O médico que prescreveu o medicamento a Brittany já atendeu a outras 19 pessoas que tiveram a morte assistida. Para ele, os pacientes terminais têm o direito de controlar o próprio fim. When somebody's facing the end of their life, shouldn't they be in control? Quem vê Elizabeth Wallner e o filho na praia não imagina que ela tenha pouco tempo de vida. Há quase 5 anos, Elizabeth luta contra um câncer de cólon. Foram inúmeras cirurgias, sessões de radioterapia e quimioterapia. Mas há algum tempo, o tratamento se tornou inútil. Ela conta que em uma das crises, percebeu o quanto o filho estava devastado por ver o sofrimento dela. Foi quando decidiu pela morte assistida. I can only take so much and my family can only take so much. Elizabeth mora na Califórnia, onde a prática é proibida. Por isso, entrou com um processo contra o governo. O filho aproveita o tempo que resta e apoia a decisão da mãe. Ele diz que todos os dias pede por mais tempo e menos sofrimento. But there will very easily be a day where I wish there was less suffering. Apesar de histórias como as de Brittany e Elizabeth, nem todos estão de acordo com a morte assistida. O Dr. William Toffler trata pacientes terminais há mais de 40 anos. Ele explica que existe um risco muito grande de confundir a vontade de morrer do paciente com depressão. O médico também alerta para o fato de que, em muitos casos, a morte não é tão tranquila como a de Brittany. Segundo a Autoridade de Saúde de Oregon, a cada 1000 pessoas que tomam a medicação, 30 têm complicações. Em alguns casos, os pacientes chegaram a recobrar a consciência antes de morrer. Para William, a morte assistida deturpa a função da medicina, que deveria ser cuidar das pessoas até que elas morram naturalmente.
hastening death by giving people massive overdoses. Apesar da oposição, surgem novos defensores da prática. Dan Dias, que acompanhou Brittany até o último momento de vida, prometeu à esposa que lutaria para legalizar a morte assistida em mais lugares. Ele deixou o antigo emprego e entrou numa organização sem fins lucrativos. Quase um ano depois da morte de Brittany, o governo da Califórnia aprovou a morte assistida. A nova lei vale a partir de junho. Uma vitória para Elizabeth. Depois de conhecer Dan e a história de Brittany, ela está mais decidida do que nunca. Elizabeth diz que finalmente poderá controlar quando, onde e como vai morrer. Para ela, essa será a melhor forma de deixar para o filho só as boas lembranças. Quero que ele pense em mim sorrindo e saiba que faria qualquer coisa por ele. I would, walk across the sun for him.